Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Fórmula IC. E na aula de hoje a gente vai dar sequência à criação do nosso sistema de VBA para cadastro de atendimentos, né? Então uma agenda aí para você poder controlar os seus atendimentos. Para quem que serve isso? Para quem trabalha com atendimento de pessoas, como por exemplo, quem tem escritórios de contabilidade, advocacia, dentista, qualquer coisa do tipo que você tem uma agenda e você precisa atender, personal trainer que quer fazer ali, montar os agendamentos, né, dos seus clientes, todo mundo que precisa fazer esse tipo de controle, esse cara aqui acaba sendo bem legal, bem interessante, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente fez aqui, galera, na nossa aula 1, foi criar a estrutura desse formulário que vocês estão vendo aqui do meu lado, tá? Na aula 2, a gente fez as mecânicas de entrada e de saída de cada uma dessa caixinha, para que ela tivesse aí uma mecânica bem interessante e funcionasse de forma pertinente para a gente, bem intuitiva aí, tá? Na aula de hoje, que é a nossa terceira aula, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai controlar os preenchimentos. Por quê? Por exemplo, na caixinha aqui do dia, a pessoa está podendo escrever qualquer coisa, e isso não é nada legal, porque eu preciso que a pessoa só consiga escrever ali números que resultem em dias, né? Então, no máximo ali, um número de 1 a 31, não é nada diferente disso, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte, quando a pessoa fizer esses preenchimentos, tentar fazer esses preenchimentos, eu vou verificar o que a pessoa está preenchendo. E para cada caixinha dessa daqui, a gente vai usar uma estratégia diferente, tá? O que fica bem legal, dá um certo trabalho, com certeza, mas faz com que o funcionamento seja muito diferenciado, muito personalizado. Isso dá uma cara super profissional para o seu projeto, tudo bem? Se por acaso você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês o link para nossa playlist e você poder assistir lá desde o começo, acompanhando aqui o nosso projeto, porque o que a gente vai fazer hoje nada mais é do que uma continuação do que já foi feito nas duas aulas anteriores, beleza? Bom, então como que eu faço para começar com isso? Eu vou começar trabalhando só com caixa de texto, as caixas de combinação vão ficar para depois, tá? Então eu vou começar aqui por dia, ano, data, horário de início, horário de fim, cliente, né? E depois eu volto fazendo as caixas de combinação, tudo bem? Beleza, galera, o que eu vou fazer? Vou começar aqui pela caixa do dia, tá? A caixa do dia, galera, qual que é a regra dela, né? O preenchimento dela só pode receber número, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou no evento KeyPress, tá? Eu vou vir aqui no evento KeyPress e eu vou falar para ele o seguinte, olha, if kiosk, ou melhor, tá? Vamos, até desculpa, eu já estava em direto aqui para o código, deixa eu explicar melhor isso, tá? O que é kiosk, tá? Kiosk é um evento que ele é acionado toda vez que a pessoa está dentro da caixa e preencheu, apertou alguma tecla do seu teclado, né, que traz um símbolo, tá? Então, como assim, Lucas? Imagina que a pessoa está lá dentro da caixinha e apertou a tecla A, por exemplo, seja maiúsculo ou minúsculo. Esse A, ele é um símbolo, né? Assim como um número, uma barra, por exemplo, um ponto, tudo isso são símbolos, né? Então, cada símbolo desse tem um código que está lá no que a gente chama de tabela ASCII, né? Então, quem trabalha com um pouquinho de programação já ouviu falar dessa tabela, que é a tabela de símbolos que a gente tem aí, principal de símbolos que a gente tem aí para os nossos teclados, tudo bem? Beleza. Então, aqui dentro desse evento, ele tem uma variável que se chama kiosk. O que é essa kiosk, ou chave ASCII, né? Ela pega o código do símbolo que a pessoa preencheu, tá? Então, é com esse código que eu vou descobrir se a pessoa está preenchendo um número ou se a pessoa está preenchendo uma letra, ok? E aí, se eu quero descobrir qual é o código kiosk que eu vou utilizar, eu vou fazer isso aqui, olha. Se você não lembra os códigos, é lógico que esses eu uso com muita frequência. Então, eu sei que eu vou trabalhar ali com 48 e 57, mas se eu não soubesse disso, como que eu poderia descobrir? Eu faço o seguinte, ó, message box kiosk, tá? Então escreve assim, ó, message box kiosk. O que o message box faz? Apresenta alguma coisa na tela. E o kiosk, ele é o código justamente. Então eu vou preencher, vou lá no formulário, vou apertar uma tecla qualquer e aí ele vai trazer para mim o código dessa tecla, tudo bem? Então eu vou rodar aqui, olha, e aí eu vou apertar aqui, por exemplo, a letra U, né? Então a letra U, olha, tem código 85, tá? Aí eu vou apertar aqui, depois que eu dei OK, ele apareceu o U lá, tá vendo? Agora eu vou apertar o número 0, número 0, ó, 48, percebe que o 0 ainda não apareceu lá. Quando eu der OK, aí o 0 apareceu, tá?
Agora eu vou apertar o número 9. O número 9 é 57. Por isso que eu falei que eu vou trabalhar de 48 até 57. Por quê? Os números eles estão na ordem. Então 48 é o 0, 49 é o 1, 50 é o 2 e assim por diante. Até chegar no 57, que representa aí o dígito 9. Tá bom? Beleza. E um outro detalhe interessante que dá para a gente perceber por aqui é que o Kiosk, né, o evento Kiosk, ele foi, o KeyPress, desculpa, o evento KeyPress, né, ele foi acionado antes de escrever o texto, o que é muito legal para a gente, tá bom? Então, por isso que esse evento faz sentido para a gente, tá? Então, agora que eu já sei que eu tenho que trabalhar entre 48 e 57, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar o seguinte, ó, vou lá na caixa de dia, né, então no TB dia, evento KeyPress, então eu não quero que ele faça um message box, quero perguntar para ele o seguinte, olha, if Kiosk é menor do que 48, quer dizer que é qualquer coisa diferente de número. Por quê? Se o 0 é o primeiro dígito de número, né? O primeiro símbolo de número, e ele é 48, ou qualquer coisa menor do que 48 é um símbolo diferente. São normalmente os caracteres especiais ali. Tá? Então é ponto, vírgula, coisa do tipo. Tá? Então, qualquer coisa menor que 48 eu não quero. Or Kiosk. Kiosk. Maior do que 57, porque 57 é o 9. Então, se estiver dentro de 48, 57, beleza. Se estiver fora, ou para menos de 48, para mais de 57, então eu não quero. Then, então, Kiosk é igual a 0. O que o 0 faz no Kiosk, tá? Então, se ele for menor que 48, eu vou colocar 0. Se ele for maior do que 57, eu também vou colocar 0. O que isso faz? O 0 desliga o teclado. Então, se a pessoa apertar a tecla U, que a gente viu que era o código 85 lá, se não me engano, o que vai acontecer? 85 é maior do que 57, por isso ele vai colocar 0. Se a pessoa colocar lá vírgula, por exemplo, se não me engano, vírgula é 46, o código dele, ou 47, coisa do tipo. Então, o que vai falar? 46 ou 47 é menor do que 48, então também vai colocar 0, ou seja, ele não vai escrever, não vai deixar escrever esse código. Tá? Então, vamos ver isso acontecendo. Então, eu cheguei aqui, vou tentar escrever texto, não vai, não funciona. Aí eu vou colocar número ele me deixa colocar todos que eu quiser. E aí tá ótimo. Tá? Então, a primeira etapa já foi, só dá para escrever número. Qual que é o segundo passo? Quantos dígitos eu tenho dentro do número ali que forma o dia? No máximo 2. Né? Então, vai ser 01, 02 ou vai ser lá 31. Né? Então, e uma outra questão, ele só vai no máximo de 0 até 31. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no meu User Form Initialize, tá? Eu tenho um código que vai ajustando todos esses carinhas e eu vou fazer um ajuste a mais aqui na minha caixa de texto de dia, tá? Então, aqui na caixa de texto do dia, eu vou falar para o seguinte, ó, ponto max length, ponto tbdia, né? Ponto max length. O que é max length? É o número de caracteres que a pessoa pode colocar dentro daquela caixa. Vai ser 2. Por quê? Para formar um número de 2 dígitos. Tá? Já vou aproveitar que eu estou aqui e já vou fazer a mesma coisa aqui para o ano. Olha. O ano também vai ser o quê? 4 dígitos. Né? Então, ponto tbano, ponto max length vai ser igual a 4. Tá? Então, o max length dele é 4. Aí, o outro que eu quero fazer também é a data. Né? A data é 10. Né? Por que 10? 2 do dia, uma barra, são 3. 2 do mês, são 5. Outra barra, 6. 4 do ano, 10. Tá? Então, ponto tb data, ponto max length vai ser igual a 10. Tá? Então, assim, agora já foi, olha. Então, ano tá certo, cliente eu não preciso controlar isso, data tá certo, dia tá certo, fim e início, eles são horário. Então, já vou colocar também, porque o horário vai ser 2 dígitos para hora, 2 pontos, 2 dígitos para o minuto. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar ponto tb e fim, ponto max length, vai ser igual a 5. Né? E a mesma coisa para o início. Ponto tb início, ponto max length, vai ser igual a 5. Tá? Então, agora todos estão controlados ali com essa questão de número de caracteres que você pode preencher. Tá bom? Beleza, então eu já sei isso. Agora, o outro problema que eu tinha é, lá na caixinha do dia,
eu preciso fazer com que, quando ele sai daquela caixa, ele entenda se o valor é ou não válido. Né? Como assim? Porque eu ainda posso, mesmo do jeito que está, olha, eu posso colocar 99, por exemplo. Ele não deixa eu colocar o terceiro dígito mais, mas o dia 99 não existe. Assim como o dia 00 também não existe. Tá? Então, essas informações aqui não são aceitáveis. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nessa caixinha, vou vir no evento exit e vou mudar ele. Tá? Então, a gente já tinha feito aqui na aula passada essa estrutura, que foi a base ali. Agora, eu vou começar a melhorar isso daqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou vir aqui, olha. Antes desse if, eu vou fazer um outro if. Ó. If.value é igual a mdtp.tpdata then exit sub. O que é isso, pessoal? Estou falando o seguinte. Se eu comecei aqui o código e o valor dela for igual a tpdata, então não faz nada. Então, se por acaso aconteceu dele estar com o tpdata, aqui seria, na verdade, impossível isso acontecer. Mas eu gosto de colocar essa linha aqui por o vai que, né? Uma coisa que eu sempre falo, desde a época que eu comecei a ensinar programação, que foi lá com máquinas tridimensionais, para quem entende um pouquinho de metodologia vai saber o que é isso, né? Então, eu sou da área de metodologia, da gestão de qualidade e tudo mais, e eu por muito tempo treinei, até hoje minha empresa ainda presta esse tipo de serviço com treinamento de programação de máquinas tridimensionais. Inclusive, se você precisar na sua empresa, vai lá no nosso site, tem todas as nossas informações, os nossos cursos que não são só de Excel e VBA. A gente também fala de gestão de qualidade, fala de metodologia, um monte de coisa, tá bom? Mas enfim, eu sempre falei o seguinte, você como programador, você sempre vai achar que você previu tudo, né? Então, na minha visão, na minha percepção, não tem como cair nessa condição. Por que não tem como? Porque toda vez que eu entro na caixa, se ele está com texto padrão, ele apaga. Então, o único jeito possível dele ficar com o texto padrão é se a pessoa escrever de volta o texto padrão. E esse é um ponto. Né? Só que a pessoa não consegue escrever o texto padrão, porque eu acabei de falar que ela só pode escrever números e ela só pode colocar 2 dígitos. Tá? Então, não teria como isso acontecer. Okay? Mas a gente sabe que às vezes dá alguns bugs meio malucos. Né? Então, por conta disso, eu gosto de colocar umas seguranças desse tipo. Então, essa é uma linha aqui que, se você não colocar ela, você vai perceber que o código vai funcionar igual para essa estratégia aqui. Tá? Outras caixas não, outras caixas vai dar problema, como vai acontecer com as caixas de combinação que a gente vai fazer mais para frente. Tá? Mas nesse caso aqui, estou colocando ela só como uma segurança extra. Tá? Teoricamente, eu não precisaria dessa linha. Tudo bem? Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um else. O que é o else? Else é se não. Né? Então, se a caixa de texto estiver vazia, então coloca de volta o texto padrão. Se não, quer dizer que ele não está com o texto padrão e ele não está vazio, né? Então tem alguma coisa nele que não é o texto padrão, provavelmente é o número do dia que realmente a pessoa queria. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar esse número. Né? Então esse número, né? if.value é igual a 0. Né? Então se o valor for igual a 0, or .value é maior do que 31, né? Então, se ele for igual a 0 ou se ele for maior do que 31, então deu erro. Então a pessoa colocou alguma coisa que não pode. Then, eu vou deixar um end if aqui para a gente não esquecer dele. E aqui eu vou colocar uma mensagem de erro para a pessoa. Message box, abro aspas, vou colocar aqui o prompt. O que é o prompt? O prompt é o texto que eu quero que seja apresentado para a pessoa. Tá? Então aqui eu vou colocar, sei lá, favor. Deixa eu até pensar aqui melhor. O prompt vai ser o seguinte. Entrada inválida. Tá? Entrada inválida. Então, como assim uma entrada inválida? Poxa, olha, eu não quero que essa pessoa preencha isso. Então, foi uma entrada inválida, vírgula. O que eu vou colocar na vírgula? O tipo de botão. Né? O tipo de botão que eu vou colocar aqui é o VB Critical. Isso aqui vai dar um alerta com cara de erro mesmo para a pessoa. Tipo, olha, não, isso aqui que você pôs não pode. Tá? Vírgula, novamente, eu vou colocar um título, também dentro de aspas, tá? E aqui eu vou colocar, até melhor, vou até melhorar isso aqui, ó. Entrada inválida, vou pôr aqui, no título, e vou mudar esse prompt aqui, olha. Favor, informar uma data, um dia, utilizando apenas números entre 1 e 31.
né? Então essa mensagem vai aparecer, ó, favor informar um dia, utilizando apenas números entre 1 e 31, e entrada inválida lá como erro, tá? Beleza, fez isso. Aí o que eu quero que faça? Eu não quero que ele deixe lá aquela mensagem errada. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto value vai ser igual a mdtp.tp dia. Então ele vai colocar de volta ali a caixa. E ponto forcolor ser igual a mdcores.tp. Quase a mesma, na verdade exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui em cima, tá? Fez isso, isso aqui vai ficar com um controle bem mais legal. Olha que legal, ó. Vou rodar. Então eu não consigo já escrever nenhuma letra, não. Tive que colocar 99 e vou sair, ó. Então, ó, favor informar um dia utilizando apenas números entre 1 e 31. Esse aqui é o prompt. Aqui, olha, esse xzão vermelho aqui, ele é o VB Critical, e aqui entrada inválida é o título que a gente colocou, tá? Então, dei ok, voltou dia, ó. Então nunca vai ficar errado. Agora, se eu colocar 1, por exemplo, ó, aí fica, entendeu? Então, assim ele funciona legal, tá? Um outro ponto que eu gosto de fazer é o seguinte, então percebe que eu já melhorei aqui esse controle, agora ele já fica bem mais assertivo. Um outro ponto, né, o que acontece? Eu quero que ele permita preencher essa informação aqui, só que eu não quero que ele deixe preencher errado, né? Esse é o primeiro, aqui olha, 99 a pessoa está podendo digitar, e daí ele avisa, tá? Existe a estratégia de você não deixar a pessoa nem escrever errado, ok? Eu não vou colocar isso nessa caixinha para você poder ver a diferença das duas estratégias. Eu vou fazer isso aqui, olha, quando a gente chegar nesse carinha aqui, tá? Aqui a gente vai fazer isso, por isso até que eu estou fazendo uma estratégia diferente. Aqui a gente poderia, ao invés de ter 3 caixas, eu poderia ter só uma caixa igual essa, tá? Ia funcionar, ia ficar até mais bonito aqui. Mas lembrando, o propósito desses meus vídeos aqui no YouTube não é fazer projetos de venda. Aqui o propósito é fazer projetos nos quais eu possa ensinar você como trabalhar com Excel e VBA. Tá? Então, lembrando, muita coisa que eu faço aqui é puramente didática, como nesse caso. Tá? Então, essa estratégia aqui, ela ficou legal, já melhorou bastante, mas dá para fazer melhor. E aqui eu vou mostrar para você poder comparar essas duas situações, tá bom? Mas beleza, já ficou legal, já consigo preencher corretamente. Um outro caso que eu quero, e isso é por mania, é o seguinte, a pessoa colocar lá dia 5. Eu não quero que fique 5, eu quero que fique 05. Né? Então, como que eu vou fazer para ele corrigir esse 5 para 05? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou lá na caixinha, no evento exit, que eu já estou mexendo, e aí ele colocou esse if aqui, eu vou fazer um else, mais um else. Ó. Então, depois do for color, else, vou falar para ele, ponto value é igual a ponto value, melhor, ponto value é igual a format, abre parênteses. O que é format, galera? Serve para trocar o formato de uma informação. Tá? Então a gente usa ele com muita frequência. Ele serve para você pegar uma informação que está em um formato, em uma apresentação, e mudar para outra. Por exemplo, eu quero que mude uma data que está no formato dia, com 2 dígitos por dia, 2 dígitos por mês e 4 dígitos por ano, separado por barra. Eu quero que troque por separado por ponto. Esse cara te ajuda. Ou eu quero que ao invés de aparecer 2 dígitos por dia, eu quero que apareça lá segunda-feira, dia 25 de outubro, entendeu? Então eu quero que apareça por extenso. Também esse cara funciona. Para quem conhece, ele é muito parecido com a fórmula texto lá do Excel, tá? Bom, então aqui eu vou falar para ele qual é a informação que eu quero mudar o formato, o próprio valor, tá? Então ponto value, vírgula, e aqui o formato que eu quero que ele apresente isso. Vou colocar 00, 2 zeros ali, tá? Isso vai forçar ele, lembrando que os 2 zeros são de aspas, tá? Isso vai forçar ele a sempre deixar com 2 dígitos. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar o número 5, sair, ó, virou 05. Agora fica mais agradável aí visualmente, tá bom? Então beleza, esse foi. Mês a gente vai mexer depois, como eu falei, porque numa caixa de combinação. Ano, né? Então ano é um pouco parecido, também só vale número, aquela coisa toda, tá? Então vamos ver aqui pra gente mexer com isso. Primeira coisa, evento KeyPress, né? Então evento KeyPress aqui do ano. Então eu tô lá, ó, TB ano KeyPress. Eu preciso verificar se a pessoa está preenchendo o número, né? Então if keyASCII, mesmo que a gente fez no outro, tá? É menor do que 48, or keyASCII é maior do que 57, then keyASCII é igual a 0. Então, exatamente a mesma linha que eu fiz no outro. Podia ter copiado e colado, tá? O que eu estou fazendo aqui? Só recapitulando. Se o código digitado for menor do que 48, não é número. Ou, se o código digitado for maior do que 57, também não é número. Então,
coloca 0, ou seja, desliga o teclado, tá? Ele já está com 4 dígitos, então se eu vier aqui, olha, tentar letra já não entra, se eu colocar 2024 funciona e não deixa preencher mais nada além disso. Tá? Então ele fica bem legal. O problema aqui é que a pessoa pode colocar 99999, tá? Eu não vou me preocupar com esse problema aqui, tá bom? Porque teoricamente, em algum momento, esse ano vai acontecer. Então não é de uma falha. E a pessoa também consegue colocar o ano 00000, né? Eu não vou me preocupar com isso aqui, tá bom? Mas numa situação, talvez aí de projeto de entrega, você também faria um controle para evitar esse tipo de preenchimento. Mas eu gosto muito mais dessa caixinha aqui, que vai ficar mais legal se você quiser vender esse projeto, tá bom? A pendente a gente vai mexer depois. Agora sim, vamos para a data do jeito que ela fica bonitinha, do jeito que é bacana de fazê-la, para você até comparar com as outras estratégias, tá? Então, como que eu vou fazer essa data aqui? Olha? Eu vou falar para ele o seguinte, mesma coisa, também não pode preencher nada que não seja número. Então, eu vou vir no evento KeyPress dela, só que aqui, se eu desligar tudo que não é número, como que a pessoa vai colocar a barra? Né? Porque pensa o seguinte, ele vai colocar 2 dígitos para o dia, aí ele tem que colocar a barra. Aí depois ele tem que colocar 2 dígitos para o mês, tem que colocar outra barra e 4 dígitos para o ano. Então como que ele vai fazer isso aqui se eu estou desligando tudo que não é número? Uma saída é você desligar tudo que é número menos a barra, dá para fazer isso. Tá? Então você pega o código da barra e faz isso. Eu não gosto de fazer isso porque a pessoa pode escrever errado, né? Pode colocar a barra no lugar errado, enfim, a pessoa é criativa. Então o que eu faço aqui? Eu controlo todo o preenchimento da pessoa. Então eu vou fazer como que eu faço isso? Esse fica bem legal. Eu vou definir uma variável, tá? Até melhor, nem vou definir variável, vou até bem mais direto aqui, olha. With me.tbdata and with, tá? Então eu estou dando um foco na caixa, tá? Aí eu vou falar para ele o seguinte, if KeyPress, KeyASCII é menor do que 48, or KeyASCII é maior do que 57, então eu vou vir aqui para a linha de baixo para deixar um end if aqui, ó. E aqui que eu vou falar para ele, KeyASCII é igual a 0 e aqui exit sub. O que eu disse para ele? A mesma coisa que a gente disse agora no anterior. Tá? Só que com uma diferença. Falei para ele, se tiver menor que 48 não é número, se tiver maior do que 57 também não é número. Nesse caso, desliga e sai do programa, ou seja, não continua com o que eu vou escrever aqui embaixo, não faz essa parte de baixo. Tá? Agora aqui embaixo, o que eu vou falar para ele? Falar para ele o seguinte, ó, select case, isso aqui é um bloco que eu adoro, ponto text length. Tá? E aí eu vou deixar aqui um end select. O que é o Select Case, galera? Para quem é das antigas de programação, isso aqui antigamente o pessoal chamava de Switch Case também. Não no VBA, mas em linguagens mais antigas o pessoal usava essa estratégia como Switch Case. Tá? O Select Case é o seguinte, eu vou falar para ele vários casos, várias possibilidades. E para cada possibilidade eu vou determinar uma regra específica. Isso é fantástico. Né? Então ao invés de ficar fazendo vários ifs, né, várias perguntas do tipo C, eu vou falar para ele, olha, para cada caso vale uma regra diferente. Tá? E como é que funciona isso? Porque eu tenho vários casos. Eu não tenho lá 10 dígitos, né? Então 2 do dia, uma barra, 2 do mês, uma barra e 4 do ano. Então dentro desses 10 dígitos, cada um tem uma regra diferente. Então quando a pessoa estiver preenchendo o primeiro dígito, ele funciona de uma determinada forma. Por exemplo, case is igual a 0. Ou seja, o que eu estou falando para ele aqui? Ó? Se o text length, o que é o text length? O número de caracteres já preenchidos na caixinha. Então a pessoa apertou o primeiro dígito, quantos caracteres já existem? Nenhum. Então quando a pessoa apertou o primeiro dígito, não existe nenhum caractere lá dentro da caixa, por isso case 0. Tá? Então se não tem nada, então eu estou colocando o primeiro dígito do dia. E quais são os números que a pessoa pode digitar ali dentro? 0, 1, 2 ou 3. Porque não tem o número 40, por exemplo. Não tem o dia 50. Então só pode ir de 0 até 3. 0 é o KeyASCII 48, 49 é o 1, 50 é o 2, o 3 é o número 51. Então eu vou falar para ele o seguinte, if KeyASCII é maior do que 51, then KeyASCII é igual a 0. Ou seja, se a pessoa digitou um número na primeira casa, um número maior
do que 3, ele não vai preencher. Isso é ótimo, tá? Agora ele vai fazer o seguinte, cases 2 is igual a 1, né? Então eu estou no segundo dígito, né? O que eu vou fazer aqui? O segundo dígito, a regra é diferente. Por quê? Eu tenho dia 9, mas eu não tenho dia 39. Né? Então, se o dígito que já tinha, então, if.value é igual a 3, e aqui eu vou colocar dentro de aspas porque ele é um texto, tá? Então, se o ponto value for igual a 3 e, né, and, ao mesmo tempo, o que ASCII é maior, né? Então, a pessoa está digitando uma coisa maior que 1, porque até 31 existe. 31 para frente não tem mais. Né? Então, se a pessoa está preenchendo uma coisa maior do que 31, o que vai acontecer? Então, 48, 49 é maior do que 49, then, e aí aqui eu também não vou deixar preencher, que ASCII é igual a 0. Também não preenche, tá? Beleza? Então, primeiro dígito, o 0, né? Seria ali a primeira condição. O 1 seria o segundo dígito do dia. Então, eu vou colocar dígito 05, por exemplo. Agora, o cases 2, eu já tenho 2 dígitos lá. Então, seria o terceiro dígito, que é uma barra. Só que eu não estou deixando a pessoa preencher a barra. Então, nesse caso, o que eu vou falar para ele? Coloca a barra automaticamente e verifica o que a pessoa está preenchendo. Então, o próximo dígito seria o primeiro dígito do mês. Tá? Primeiro dígito do mês ou é 0 ou é 1, porque só tem meses até 12. Então, ou é 0 ou é 1. Então, if que ASCII é maior do que 49, then, eu vou colocar aqui que ASCII igual a 0, e else, caso contrário, ponto value é igual a ponto value é comercial para juntar a informação, aspas, barra, and if. Então, o que ele vai falar? Ó, se a pessoa digitou uma coisa maior do que 49, seja maior do que 1, não faz nada. Agora, se não, se a pessoa colocou 0 ou 1, então vai colocar a barra antes do 0 ou 1 que a pessoa digitou. Tá? Vamos para o próximo. Case, fiquem tranquilos que a gente só vai até o 5, tá? Is igual a 3. Tá? Então, o caso... Opa, escrevi errado. Case is igual a 3. Então, o que eu tenho aqui? Só a situação da barra, né? Então, é a mesma verificação, só que sem a barra. Por quê? A pessoa pode ter dado um backspace e apagado essa informação, tá? Então, if que ASCII maior do que 49, then que ASCII igual a 0. Beleza, isso não tem mais muito o que fazer. Case is 4 is igual a 4. Então, como é que funciona agora? O 4 é o seguinte, é o segundo dígito do mês. Né? Então, o segundo dígito do mês, se o mês primeiro foi 0, né? Se o dígito anterior é 0, então ele pode ser até 9. Se o primeiro foi 1, então ele só pode ser até 2. Né? Então, eu preciso verificar esse último dígito. Então, o que eu vou fazer? If right, né? Direita, isso aqui pega um número de caracteres da direita para a esquerda dentro de um texto. Qual texto? Ponto value, né? Então, lendo a informação da própria caixa, pegando o último dígito, né? Pegando só o último dígito, se ele for igual a 1, and, e ao mesmo tempo, o que ASCII, né, for maior do que 48, 49, 50, que seria ali o dígito 2, tá? Then, e aí eu vou colocar aqui o seguinte, then que ASCII, você colocar junto, é igual a 0. Tá? Então, nessa condição, coloca ela 0, também não deixa a pessoa preencher. E por último, case is igual a 5, if que ASCII, aqui nem precisa fazer nada, ponto value é igual a ponto value e comercial barra entre aspas. Beleza. Isso daqui vai controlar todo o preenchimento da data. Poxa, Lucas, dá trabalho pra caramba. Sim, para você que está começando, isso aqui deve dar um trabalhão, eu sei disso, tá? Todos os alunos sempre sofrem com essa primeira vez que veem isso, mas o resultado é bem legal. Por isso eu queria mostrar duas formas diferentes. A outra forma que a gente fez é muito mais fácil, tá? De fazer pensando em código, mas essa daqui, na minha visão, fica muito melhor de acabamento. Então, Ctrl B para salvar, F5 para a gente verificar. Então, eu entrei aqui, olha, e vou fazer o seguinte, vou fazer o preenchimento aqui, tentar texto. Texto não vai. Aí eu vou tentar colocar o número 4. O número 4 não vai. Número 3. 3 foi.
número 2 foi, número 1 foi, número 0 foi. Ótimo. Agora eu vou fazer o seguinte, colocar 3 e tentar colocar o número 3 de novo. Não vai, 32 também não vai, 31 vai. Agora, se eu colocar 20, daí dá para colocar 29. Então, o controle fica bem ótimo desse jeito. Vou colocar o número 1 agora. Número 1, ele deixa. Número 2, não deixa. Se eu tiver aqui, também não. Se eu colocar número 0, também pode. Com 0, eu consigo 9. Mas se fosse 1, eu não consigo 9, eu só consigo 2. Né? E depois, aqui para frente, eu posso colocar o número que eu quiser para o ano. Porque eu não estou me preocupando do mesmo jeito que eu não me preocupei aqui com qual é o ano que a pessoa está verificando isso. Então, olha que bacana, galera. Fica bem legal isso aqui. Tá? Não, a chance da pessoa digitar errado aqui é muito menor. Qual que é o problema? Que a pessoa vem e digita isso aqui, ó, 31/2/2024, né? 31 de fevereiro. Segue todas as regras. Essa data segue todas as regras, mas não existe. Tá? Então, como que eu posso controlar para a pessoa não preencher isso? Tá? E um outro detalhe é o seguinte, eu, pelo menos, quando eu estou digitando aqui data, eu não gosto de ter que escrever o ano quando é o mesmo ano, por conta do vício do próprio Excel. Então, o que eu vou fazer? Se a pessoa digitou ali um ano qualquer, ou melhor, digitou com 5 dígitos, que seria 2, 3, 4, 5, com 5 dígitos eu vou completar com o próprio ano. Tá? Então, como que eu faço essas duas questões? Vou falar o seguinte, ó, vou vir aqui nessa caixinha, vou vir no evento exit dela, tá? Também a gente já tinha deixado pronto na aula passada. Vou colocar aqui mais informações, tá? Então, novamente, por controle, if ponto value é igual a md tp.tp data, mesma questão lá do outro que a gente fez, tá? Then exit sub. Tá? Isso aqui é um puro controle de segurança, tá bom? Eu vou vir aqui embaixo, ó, else, e agora eu vou controlar aquela questão. Então, primeiro caso, eu quero verificar quantos dígitos existem para fazer aquele auto-preenchimento. Então, if ponto text length é igual a 5, then ponto value é igual a ponto value, e comercial coloca a barra, e comercial vou fazer o seguinte, ó, year, ano de date. Então coloca uma barra e coloca o ano de hoje, 2024 no nosso caso atual, tá? Depois eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar se essa data, se esse valor é uma data válida, se não é lá o 31 de fevereiro. Então, como é que eu faço isso? Vou falar para ele o seguinte, ó, if isDate, tá? Abre parênteses, isDate é uma verificação justamente desse tipo, ele está perguntando, isso aqui que a pessoa digitou é uma data, né? Então, if isDate do ponto value é igual a false, ou seja, then, opa, esqueci aqui, then, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um erro para a pessoa, né? And if, ok? Então, qual que vai ser a estrutura de erro? Parecida com o que a gente fez na outra caixa também, né? Message box, entrada inválida. Ou, até melhor, favor informar uma data utilizando o padrão, e olha o pulo do gato aqui, ó, para ficar bem legal, 2 aspas, tá? dd/mm/aaa, 2 aspas, ponto, 1 aspas, tá? Que maluquice é essa de 2 aspas, Lucas? Essa aspas aqui eu quero que apareça no texto da message box, eu vou mostrar ela daqui a pouco, tá? Então eu quero que apareça 1 aspas por conta desse formato, para que ele fique dentro de aspas no formato de texto. Só que eu tenho um problema, porque se eu fecho 1 aspas só, ele vai entender que eu estou fechando essa outra aspas aqui do começo, do prompt. Então colocar 2 aspas seguidas serve para isso, para você mostrar para ele, não, isso aqui faz parte do texto, tá? E aí, vírgula, VB critical, porque isso aqui é um erro, vírgula, título dentro de aspas, entrada, vou colocar em maiúsculo, entrada inválida, tá? Fechou aspas. Beleza, isso aqui vai funcionar bem legal. Aí depois o que eu tenho que fazer? Tirar aquela informação errada que a pessoa preencheu, né? Então, ponto value é igual a md tp.tp data, ponto for color é igual a md cores.cinza, ponto tp, né, na verdade. Beleza. Ctrl B, salvou o projeto, vamos testar para ver isso aqui funcionando, tá? Então eu vim para cá, eu já vi que a data funciona legal, vou colocar aqui agora 31 de fevereiro, olha lá, ele completou 2024, isso é legal, e deu o erro, olha, favor informar
uma data utilizando o padrão, ó, as aspas aqui, ó, que eu coloquei duplas, né, lá dentro, dia, mês e ano, né? Então, e aqui entrada inválido, tá? E aí ele voltou lá para a data. Se eu colocasse uma outra data qualquer, por exemplo, vou colocar aqui dia 1º de maio de 2000, só 1º de maio, sem 2024. Ó. Ele atualizou, completou 2024 para mim e deixou passar, porque essa data existe. Tá? Então, aqui vai funcionar bem legal para você. Por exemplo, 31/11 de 2024. É uma data que não existe, porque novembro só tem 30 dias. Tá? Então, qualquer um que você colocar aqui que não bate, apesar dele cumprir a regra, ele vai dar erro ali avisando a pessoa e evitando que a pessoa preencha errado. Isso é super legal, tá bom? Bom, a próxima caixinha que a gente tem que fazer, né, as duas próximas, é horário de início e horário de fim. Essas duas têm a mesma regra, então a gente vai usar tudo que a gente usa para uma, a gente vai usar para outra também, porque as duas são horário, tá? Então, como é que funciona o horário? 5 dígitos, né? 2 dígitos para hora, 2 pontos, 2 dígitos para o minuto, tá? Então, é assim que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui, olha, nesse carinha, então, TB início, vou lá no evento KeyPress, mesma coisa. E vou vir aqui e vou colocar um if, tá? If, ou até melhor, né? With me.tb início, dando um foco nele, and with, tá? E aí aqui eu vou verificar. Será que a pessoa está preenchendo o número? É a primeira coisa. If ponto, ou melhor, kiosk é menor do que 48 or kiosk é maior do que 57, then kiosk é igual a 0. E aí depois do kiosk igual a 0 eu vou colocar exit sub. Mesmo início que a gente usou da data que a gente acabou de fazer, tá? Então exit sub. Ou melhor, end if aqui, né? Beleza. Aí depois disso, galera, o que eu vou fazer agora? Agora eu preciso verificar os preenchimentos. Como que funciona ali a questão de data, de hora agora, né? Vou até colocar uma informação aqui, ó, HH2.MM. É isso aqui que eu quero preencher, certo? 5 dígitos ali. Então, como que funciona o primeiro dígito da hora? Eu vou trabalhar aqui com de 0 a 24, tá? Então, nesse caso, se por acaso, né, se porventura a pessoa digitou, está aqui no primeiro dígito, ele pode digitar 0, 1 ou 2. Né? Então, vou colocar aqui, ó, um select case, ponto text length também, mesma estratégia do outro, and select. E aí, o primeiro dígito, né? Então, case is igual a 0, e aí aqui a regra. Né? Então, esse aqui pode 0, 1 ou 2, 48, 49 ou 50. Então, if kiosk é maior do que 50, then kiosk é igual a 0. Tá? Beleza. Case is, né? E aqui case is igual a 1. Ou seja, já tem o anterior. Então, de 0 pode ir de 0 a 9, né? De 1 pode ir de 1 até 19, 2 pode ir até 23. Né? Então, agora, o que eu vou fazer? If ponto valor for igual a 2, quer dizer que o primeiro dígito foi 2, and ponto kiosk maior, né? Então pode ir até 23, que seria aqui o 51, then kiosk igual a 0. Né? Então 48, 49, 51. Né? Então tá certo. Então se ele colocar nessa situação, é desse jeito. Case is igual a 2, agora eu estou nos 2 pontos, né? E o próximo dígito só pode ser até 5, né? Que seria lá do 59. Então, o próximo dígito só pode ir até 5. Então, case is igual a 2, if kiosk é maior do que 0 a 48, 1 a 49, 2 a 50, 3 a 51, 4 a 52, 5 é o 53. Então, se ele for maior do que 53, then kiosk igual a 0. Else, ponto valor é igual a ponto valor e comercial, aspas, 2 pontos, aspas. Opa, 2 pontos, aspas.
and if. Então, dessa forma aqui, fica muito mais fácil para você poder fazer esse preenchimento. Tá? Depois, já estou com esse dígito aqui agora, case is igual a 3, que seria o caso da pessoa ter escrito e apagado. Né? Então, if kiosk é maior do que 53, then kiosk igual a 0. E aí o último dígito não tem problema, porque ele pode ser de 0 a 9, então ele eu não preciso fazer. Tá? Opa, faltou o case aqui. Na verdade escrevi errado, né? If kiosk, beleza. Ctrl B, posso apagar essa colinha aqui. E vou pegar isso daqui que eu fiz, vou copiar, Ctrl C, e vou colar onde? No TB_FIN. Né? Então, TB_FIN, vou adicionar aqui o evento KeyPress, porque os dois são iguais, tá? E aí, vou dar um Ctrl D. O que eu preciso mudar? Só esse TB início aqui que vai virar fim. Só isso. O resto é tudo igual, tá? Ctrl B para salvar o projeto. E vamos testar. Né? Então, vem para cá, vou tentar digitar aqui 4, não deixa. 3, não deixa. 2, deixou. Aí 2 deixou. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, deixou. Né? Aí eu vou colocar aqui agora, por exemplo, 0, 9, ele deixa. Então percebe que ele funciona bem inteligente dessa forma. Número 6, ele não deixa. Número 5, deixou. Aí 59, por exemplo. 9, 59 funciona legal. Tá? Então, funcionou legal, e é o outro que eu posso testar também. Né? Então, eu posso tentar digitando aqui, ele vai deixar até o 2, depois ele vai deixar aqui até o 3, e aí depois ele vai deixar aqui até o 5. Tá? E aí aqui ele deixa livre, né? Pode ser 50, 59 ali. Tá bom? Beleza, galera. Então, esses dois aqui também já foram. Tá? Agora, cliente. Né? Cliente não tem controle. Eu não preciso controlar nada, porque a pessoa pode escrever o que ela quiser ali dentro. Número, texto, o que for. Tá? Então, esse eu não vou me preocupar. Eu vou deixar ele aberto. Não vou mudar nada nele. E aí, a gente vai aqui para nossas caixas de combinação, galera. Caixa de combinação a gente vai tratar aqui de duas formas. Tá? Então, essas duas aqui vão ser a mesma coisa, digamos assim. Só que essa daqui vai ser diferente. Tá? Então, primeira coisa, precisa ter opções. Não adianta nada uma caixa de combinação sem opção nenhuma. Então, eu preciso colocar essas opções aqui dentro. Tá? Então, como que eu faço isso? Vou vir aqui no UserForm Initialize. Tá? Então, UserForm Initialize. Eu tenho aqui a caixa de combinação de mês, que é essa daqui, olha. E aí, depois eu falar para o seguinte, ó. .cb mês ponto add item. E aqui eu vou colocar entre aspas o mês, janeiro. Tá? E aí eu que sou preguiçoso, vou pegar isso aqui, ó, vou copiar, tá? E vou colando aqui embaixo, porque eu preciso de 12, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E agora é só você preencher todos os meses aqui, né? Então, essa é uma forma de você fazer isso, tá? Existem outras formas de você colocar informação ali dentro, mas nesse caso a gente vai fazer assim. Daí a próxima, que é a dos atendentes, a gente vai fazer diferente, tá? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Então, dentro de aspas. E aí ele vai colocar todos os meses lá como opções pra gente, tá bom? Se eu rodar aqui agora, então ele vai aparecer ali, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então agora a pessoa já consegue selecionar aqui bonitinho. Se a pessoa colocar aqui, por exemplo, 10, já vai completar ali com dezembro, isso é fantástico. Qual que é o problema que eu tenho aqui ainda nesse preenchimento? O seguinte, olha, a pessoa pode vir escrever uma coisa qualquer e sair, né? Então eu não quero que isso aconteça. Como que eu vou controlar isso? Né? Eu vou vir aqui na caixinha agora, no evento exit, e aqui sim é obrigatório. Eu falei nos outros que era uma questão de segurança, né, só para um controle ali, talvez até exagerado, né? Mas aqui sim isso é obrigatório. Ó. If.value, né, é igual md tp.tp mês, then exit sub. Porque agora isso é uma opção. Tá? Então, se isso aqui acontecer, sai. Aí depois eu vou fazer o seguinte, ó. Else
E aí, o que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para ele verificar se aquilo que está na caixa de texto é uma das opções. Como que eu faço isso? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, if match found, match found, ou seja, compatibilidade encontrada, tá? O match é essa compatibilidade, tá? Então, se foi encontrada uma compatibilidade, ou seja, se existe aquela informação, o que eu vou fazer? Igual a false, né? Então, se não foi encontrada, né? Se isso é falso, then, e aqui eu vou colocar uma message box, uma aviso para a pessoa, né? Então, message box, eu vou colocar favor escolher entre, ou melhor, uma das opções disponíveis, né? E aí ponto, vírgula VB critical, porque isso é um erro. E aqui eu vou colocar também lá o título de entrada inválida. Percebe que eu vou colocando controles e mensagem para tudo aqui, tá? E aqui ponto value vai ser igual a mdtp, ponto tp mês, e o ponto for color vai ser igual a md cores.tp. E aqui o end if, tá? Então, essa estratégia aqui funciona de forma super legal para você poder fazer esses controles. Quer ver? Vou rodar aqui, ó. Se eu colocar, sei lá, dezembro, por exemplo, funciona. Agora, se eu colocar aqui uma coisa qualquer, isso aí, ó, favor escolher entre uma das opções, mensagem de erro, entrada inválida, ok, voltou a mês. Então, assim fica bem mais fácil para a gente trabalhar, tá? Então, esse aqui está pronto. Agora eu vou fazer atendente e atendente. Esses dois aqui são um pouquinho diferentes. Por quê? Atendente, ele é uma situação em que a pessoa precisa conseguir cadastrar esse atendente, né? E mesmo assim não pode poder colocar qualquer coisa ali dentro. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui eu não vou colocar aquele adicional, né? Então eu vou falar para ele assim, ó. Aqui no Excel, estou aqui em base de dados, eu vou colocar aqui na minha célula A1 atendentes. Tá? Então, vou colocar aqui atendentes. Eu gosto de sempre colocar os títulos aqui em azul, com fonte branca em negrito. Por que eu faço isso? Só para ficar com cara de título. Tá? Então, é só uma mania, mas eu aconselho que você deixe um cara de título, tudo aquilo que é título. Mesmo que ninguém vai enxergar isso aqui, mesmo que isso aqui vai ficar escondido. Por quê? Depois você vai fazer uma manutenção, fica muito mais fácil você encontrar as coisas. Tá? Então aqui em atendente eu vou deixar só assim, não precisa fazer mais nada. Só escreve atendente, coloca uma cara de título que fique interessante para você. Eu gosto de usar esse padrão aqui. E aí a gente vai fazer o resto aqui no VBA. Tá? Eu vou vir aqui no formulário. Eu vou vir aqui embaixo, ó, no final do formulário, tá vendo? Tem um último end sub e não tem mais nada aqui para baixo. Eu vou colocar umas linhas aqui, ó. Eu vou colocar o seguinte. Sub AT. Vou criar uma sub aqui dentro. Atendentes. Então ele colocou agora uma linha lá e agora eu criei uma sub aqui, tá? E o que eu vou falar para ele? Vou definir algumas variáveis para começo de conversa, tá? Então primeiro eu preciso de uma variável para pegar a linha lá no Excel, tá? Uma linha lá no Excel. Então, ou até melhor, isso, colocar uma variável para linha lá no Excel. Dim L, que é essa variável que eu vou usar, tá? As double, porque é um número da linha. Depois eu preciso também de uma variável que vai guardar a informação, uma verificação, uma conferência, se aquele dado que a pessoa tem certeza que ela vai salvar aquela informação, tá? Então aqui, e até aqui eu vou deixar também, até acho que vai ser mais fácil assim. Tô pensando que na melhor estratégia, acho que assim vai ser mais curto. Vamos deixar só com L aqui por enquanto, tá? E eu vou falar para ele o seguinte, tá? Dentro aqui da minha planilha, agora eu quero que ele vá lá na minha planilha base de dados, tá? Então, with pl base, tá? Que é o nome lá da minha planilha, and with, tá? O que eu vou falar para ele? Eu vou falar para ele, ó, se existe algum campo preenchido, ou seja, se tem alguma coisa preenchida aqui, então ele tem que colocar essas opções lá dentro minha caixa de combinação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? If ponto range, né? Ou seja, se um range de células, cifrão A, cifrão 2, ou seja, se a célula A2 ponto value for igual a empty, ou seja, se ela está vazia, então quer dizer que não tem nenhuma opção de atendente para colocar, né? Então fr sistema ponto
que é o formulário, né? Ponto cb, até melhor, posso até colocar aqui, ó, tô dentro dele ainda, mi.cb atendente.raw source, que é o que é raw source? São as fontes de dados, tá? Então seria a raiz de dados ali para eles, tá? Então raw source vai ser igual a empty, e o outro também, mi.cb natendentes.raw source, porque é a mesma base para os dois, igual a empty também, tá? And if. Beleza, então se ele, por acaso, percebeu que não tem nada, ele só vai limpar esses dois campos. Agora, se ele percebeu que existe alguma coisa para ser preenchida, ele tem que preencher isso. Então, o que eu vou fazer? Else. E aqui eu vou colocar o seguinte, tá? Vou pedir para identificar quantos itens ele tem preenchidos. Então, eu vou falar L é igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, que vou usar o XL down, ponto raw, tá? Então, o que isso faz, né? Ele vai selecionar aqui, imagina que eu tenho lá alguns nomes de atendentes, tá? Deixa eu até colocar aqui. Tem alguns nomes de atendente que eu fui cadastrando. Ele vai selecionar essa linha, apertar Ctrl para baixo, aquele end é isso, Ctrl para baixo, vai pegar o ponto raw, que é esse número aqui, a linha 8, é a última linha preenchida. Se tivesse 200, ele ia pegar o número certo sempre, tá? Então essa estratégia funciona bem para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa informação dentro da minha variável raw, e depois vou falar para o seguinte, olha, mi.cb atendente.raw source vai ser igual, e aqui eu vou escrever exatamente dessa forma, aspas, apóstrofe, aspas, e comercial.name. O que é esse ponto name? O nome da planilha, que no caso é base de dados, que é esse nome que está aqui dentro de parênteses aqui, ó. Ponto name, e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão A, cifrão 2, dois pontos, cifrão A, cifrão, fecho aspas, e comercial L. Poxa, Lucas, que negócio maluco é esse? Estou falando para ele o seguinte, ó, vai lá na planilha base de dados, pega os dados de A2 até a última informação preenchida, e isso daqui eu vou colocar dentro da CB atendente, tá? Vou copiar isso aqui, ó, que eu vou usar de novo, e vou fazer o seguinte, mi.cb atendente, e vou colar, porque é exatamente igual, tá? Então isso daqui vai colocar essas informações lá dentro para você, tudo bem? Aí o que eu preciso fazer? Essa sub, ela precisa ser chamada em algum canto, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou colocar call mi.atendentes, agora é uma opção aqui, olha, tá vendo? Ele é um procedimento aqui dentro, então eu posso colocar ele aqui, tá? Então assim vai ficar legal. Vou rodar, por enquanto ele não vai aparecer nada aqui nos atendentes, ó, não apareceu nada, beleza? Se eu vier aqui e colocar alguma coisa qualquer, ó, colocar alguns textos diferentes aqui só para aparecer lá, tá? Então, colocou alguma coisa qualquer, o que vai acontecer? Se eu rodar aqui o código, vier aqui em atendente, ó, as opções lá, ó. Então, aqui vai aparecer os nomes das pessoas, tá? Então, isso é legal, né? Aí, o que vai acontecer? Esse daqui, né, ele é filtro, então eu não quero que a pessoa cadastre nada aqui. Então, como que eu vou fazer para a pessoa poder inserir verificar se a pessoa colocou um nome que vale, do mesmo jeito que a gente fez aqui no mês, tá? Então eu vou vir aqui, evento exit, eu falo para ele o seguinte, olha, if ponto value igual md tp.tp atendente then exit sub. Aí depois eu vim aqui embaixo, else if ponto match found é igual a false, then ponto message box, favor escolher um atendente de nossa lista, né? Ponto, e aí aqui eu vou fazer o seguinte, vírgula VB critical, vírgula entrada inválida. Beleza, né? E aqui vou colocar lá o ponto value igual a md tp.tp atendente, e o ponto for color vai ser igual a md cores.tp and if, tá? Então isso daqui vai fazer esse controle pra gente da primeira caixa. A segunda caixa, que é a caixa lá do atendente novo, do cadastro novo, lá eu vou permitir que a pessoa cadastre um atendente, tá? Então eu vou fazer diferente lá nesse caso,
ok? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, no CB novo, também no evento exit, eu vou definir uma variável, duas variáveis aqui, tá? Então, primeiro, dim L, tá? E aqui eu vou colocar como as double e dim conf as string, tá? Eu gosto de deixar esses grupos separados, né? Porque aqui é número, aqui é texto, tá? Beleza. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para ele o seguinte, mesma coisa, ó, começo, if.value é igual a md tp, tp.tp atendente, then exit sub. Não precisa fazer mais nada, tá? Aí depois aqui eu vou fazer o else, e aí aqui eu vou verificar if.match found é igual a false, then eu vou deixar aqui um end if, né? E o que eu vou fazer aqui? Agora, no outro eu estava só dando erro. Agora eu quero perguntar para a pessoa, olha, quero avisar ela primeiro. O atendente fulano, ele não consta nos nossos cadastros. Você tem interesse em cadastrar essa pessoa? Né? Então, como que eu faço para ele fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, conf, que é a nossa variável tipo texto que eu coloquei assim, vai ficar igual a message box, e aqui eu vou colocar entre parênteses, tá? Esse é o primeiro message box que a gente precisa colocar parênteses, porque eu vou colocar o retorno disso daqui, colocar dentro da variável conf, tá? E aqui eu vou colocar um texto, né? O atendente, espaço, aspas, e-comercial.value, e-comercial, e continua seu texto, né? Vírgula, não consta em nossos cadastros. Deseja cadastrar Lua, ponto de interrogação. Então, o atendente fulano, tá? Isso aqui vai aparecer o nome da pessoa que a pessoa digitou lá. O atendente fulano não consta no nosso cadastro. Deseja cadastrá-lo? Aí o que eu vou colocar? Vírgula. Nesse caso, eu não vou pôr VB critical, como a gente usou aqui das outras vezes, né? Que é um alerta. Aqui eu vou colocar uma pergunta. Então, VB question, né? Só que eu quero que a pessoa possa me responder sim ou não. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Mais VB yes, no, tá? E aí, vírgula, novamente. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor a visibilidade. Então, vírgula, VB question, mais VB yes, no. E aí, eu vou colocar uma outra vírgula para colocar um título, tá? Cadastro de atendente. Beleza. Opa, esqueci aqui de fechar o parênteses. Então agora ele salvou a resposta dessa pessoa, que pode ser VB sim, VB yes ou VB no, dentro desse conf. Daí eu vou falar o seguinte, if conf é igual a VB no, ou seja, a pessoa respondeu que não, então vou colocar aqui uma mensagem também, ação cancelada, né? Ponto, deixa eu até colocar aqui, message box, sem o parênteses, né? Só aspas, ação cancelada, né? Vírgula, VB information, que é só uma informação, vírgula, e aqui eu vou colocar lá, cadastro de atendente. E aí, nesse caso, ele vai colocar o ponto valor, vai ser igual a md tp.tp atendente, e o ponto for color vai ser igual a md cores.tp. E aí, beleza. Isso se a pessoa colocou ali que não, ela não quer fazer esse cadastro. Agora, e se a pessoa tivesse colocado que sim? Então, eu vou colocar mais um else, e é por isso que a gente faz essa indentação aqui, olha, para não se perder nesses ifs todos, tá? O que eu vou fazer aqui? Nesse else, agora a pessoa respondeu que sim, ela quer cadastrar essa pessoa. Então, como que eu faço para fazer esse cadastro, né? Eu vou precisar vir aqui nessa guia, né? Então, eu vou precisar ir lá no pl base ponto range cifrão A, dois pontos, cifrão A. O que eu falei para ele? Seleciona essa coluna inteira. Ponto find, né? E aí, o que eu estou procurando? O ato, dois pontos, igual, abre e fecha aspas, vazio. Estou procurando a primeira célula vazia ali dentro.
look in, dois pontos igual, x0 e values, ou seja, dentro dos valores não tem nada. Look at, dois pontos igual, x0 e row, ou seja, tem correlação completa. É uma célula completamente vazia, digamos assim. Esses dois últimos servem só para configurar a pesquisa. Ponto .raw. Então ele está achando em qual linha eu tenho a primeira célula vazia, que seria 5 aqui o resultado. E essa informação eu vou guardar dentro da variável L. Né? Então L, que era um número, vai receber esse número de linha. E daí o que eu vou fazer? Eu vou escrever nessa célula o nome da pessoa, né? O nome desse atendente. Então, PL base, ponto range, cifrão A, cifrão E comercial L, ponto valor, vai ser igual a ponto valor. Né? Então assim ele vai escrever essa pessoa. Aí depois o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue isso daqui e coloque em ordem alfabética, né? Para achar mais fácil as pessoas, tá? Então aqui eu vou falar para ele o seguinte, olha, PL base, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, para ele pegar todas as células ali daquele grupo, ponto sort, para ele fazer a classificação, colocar em ordem, Q1, né, com relação a quê? Ao próprio PL base, ponto range, cifrão A, cifrão 1, vírgula, deixa eu só ver aqui, opa, dois pontos, faltou igual aqui, dois pontos igual, né, o PL base, vírgula, e aqui order 1, em qual ordem que eu quero que ele fique, né? Order 1, dois pontos igual, vai ser XL ascending, ou seja, ascendente, né, do menor para o maior, ou seja, ordem alfabética. E por último, header, dois pontos igual, ou seja, eu tenho cabeçalhos, então XL yes. Tá? Então isso daqui vai escrever isso lá e vai colocar no lugar certo. Aí, o que falta depois? Eu fazer call me ponto, opa, peguei errado aqui, ponto, até atendentes, tá? Então isso daqui vai fazer com que ele pegue essa informação ali pra gente, beleza? Vou Ctrl B para salvar, vou rodar e vou colocar um nome diferente aqui. Então tem essas opções, vou colocar um nome diferente, vou colocar atendente Lucas, por exemplo. Aí sair, ó, o atendente Lucas não consta no nosso cadastro, seja cadastrado, né? Então ficou bonitinho, vou colocar aqui não. Ação cancelada, voltou lá a aparecer atendente, ele não é uma opção. Agora eu vou colocar ele de novo. Lucas saiu. Agora eu vou colocar aqui sim. Aí ele ficou e Lucas virou uma opção. Tanto aqui quanto aqui. Então fica bem legal aí pra gente. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. A gente fez bastante coisa com essa questão de preenchimento. Preenchemos só número, preenchemos caixa de combinação, preenchemos data, preenchemos hora. Então várias condições diferentes aí. Bem interessantes para vocês, tá? O que a gente vai fazer na nossa próxima aula, né? Na próxima aula a gente vai poder agora cadastrar. Então a gente vai clicar aqui no botão de salvar, no botão de limpar e no botão de excluir. Então esses são os nossos trabalhos aí da nossa próxima aula, beleza, galera? Espero vocês no nosso próximo vídeo todas as terças e quintas às 11h30 da manhã. Até mais, pessoal!